Bom, esse vídeo eu quero deixar bem claro o que significa graça, a graça de Deus. No vídeo passado eu mostrei que a fé significa fidelidade. A pessoa que fala que tem fé, tem que ver bem o que está falando, é a pessoa que é fiel a Deus. Então fé é fidelidade. No vídeo passado eu gravei isso. Agora nesse vídeo eu vou gravar o que significa graça. Eu vou procurar aqui na Bíblia. Em Romanos, capítulo 11, no verso 6. Verso 6. Está falando. Deixa eu fechar a nota aqui. Bom, tá assim. Em Romanos, no capítulo 11, verso 6. Está escrito assim: e se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras. Se fosse, então a graça de Deus não seria a verdadeira graça. Bem aqui em cima da graça tem 3 pontinhos aqui, tá? É uma nota que tem aqui. Então eu vou abrir aqui, tá ok? Abrir. Tá aqui a nota. Está falando: ou porque nesse caso o presente gratuito não seria mais gratuito. Não é gratuito quando é conseguido como retribuição. Então quer dizer que graça de Deus significa presente gratuito, tá bom? Isso significa graça de Deus. É assim, a graça de Deus é um presente gratuito de Deus, né? É um presente, a pessoa, Deus escolhe a pessoa e salva esta pessoa, mesmo esta pessoa estando praticando obras que não agradam a Deus. Mas Deus faz com que essa pessoa passe a praticar boas obras, entendeu? É Deus que faz, não é a gente não. É um presente gratuito de Deus. Mas são pessoas escolhidas, são os eleitos. A graça, ela escolhe o presente gratuito de Deus, né? Deus escolhe uma pessoa para dar esse presente. Não é para todos. Então eu vou ver aqui em Efésios capítulo 2, tá bom? Efésios capítulo 2. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, pegar a Bíblia. Muito bem. Efésios. Procurar Efésios capítulo 2. Esta Bíblia é muito boa de ler, né? Tem 9 versões. Eu vou deixar o link no vídeo aí, abaixo do vídeo vou colar um versículo e deixar o link. Se quiserem baixar, pode baixar. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Verso 8 a 10, muito bem. Tá assim. Vou colocar na versão fácil de ler, tá bom? Escolhi a versão fácil de ler, que me trouxe um entendimento melhor. Aqui. Eu vou tirar a minha imagem aqui. A minha imagem, vou tirar ela aqui para não ficar atrapalhando, né? Deixa eu dar um pause. Muito bem. Tá aqui Efésios, capítulo 2, versos 8. Está falando assim: o que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Fé, tá vendo? Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente e não como resultado das obras que alguém fez
para que assim ninguém se orgulhe. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus para que passássemos a nossa vida fazendo as boas obras que Ele já tinha preparado. Tá vendo? A pessoa que é salva pela graça, ela passa a praticar as boas obras. A pessoa que fala, eu fui salvo pela graça de Deus, mas não pratica as boas obras, não pratica a justiça, está enganando a si mesmo. Ele não foi salvo pela graça de Deus, não. Está sendo um mentiroso. Agora, eu vou pesquisar aqui na Bíblia a palavra graça. E vou colocar em todas as versões, tá? Graça. Vou selecionar aqui o Novo Testamento. E vou colocar tradicional. Fica melhor. Muito bem, aqui está. Não, é o seguinte, eu vou... Depois eu vou para essa pesquisa. Antes dessa pesquisa, eu quero fazer uma leitura em Romanos, no capítulo 11, tá? Eu vou colocar em Romanos, no capítulo 11, versos 5 e 6, tá bom? Efésios, vou colocar em Romanos, capítulo 11, versos 5 e 6. Capítulo 11, versos 5 e 6. Tá aqui. E vou comparar com todas as versões, tá bom? Tá aqui, imagem, compartilhar, imagem, comparar com todas as versões. Pronto. Vamos lá, eu vou colocar o narrador de voz para fazer a leitura. Aqui. Versão fácil de ler. Está assim. Do mesmo modo, também agora há algumas pessoas que Deus escolheu por causa da sua graça. E se Deus as escolheu por causa da sua graça, então não foi por causa de alguma coisa que elas tenham feito. Mas, se elas tivessem sido escolhidas por causa daquilo que fizeram, então não se poderia falar que se trata da graça de Deus. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Está assim. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que Ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque, se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. Na versão Nova Almeida atualizada. Está assim. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Na Nova Versão Internacional, português. Está assim. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, já não é mais pelas obras, se fosse, a graça já não seria graça. Na Almeida Revista e Corrigida. Está assim. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Na Nova Bíblia Viva Português. Está assim. Assim hoje há um remanescente escolhido pela graça. E se isso é devido à graça de Deus, então não é mais pelas obras.
Se fosse, então a graça não seria a verdadeira graça. Na tradução brasileira, está assim. Do mesmo modo, pois, ainda no tempo presente, há um resto segundo a eleição da graça. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras, doutra maneira, a graça já não é graça. Na Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora, está assim. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e merecida. Sem dúvida esta versão explicou melhor para mim. Na Almeida Revista e Atualizada, está assim. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. O que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça... Agora eu vou colocar em Romanos, no capítulo 6, para ouvirem, tá bom? Romanos, capítulo 6. Vou colocar no narrador de voz para ouvir. Vou colocar na versão Nova Bíblia Português. Esta versão me traz um entendimento melhor. Então vamos lá. Tá aqui. O que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele na morte para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Vocês se unirão com ele na sua morte e ressuscitarão como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez, a morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado, e agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, enquanto, por outro lado, estão vivos para Deus, em Jesus Cristo. Não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês, e não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sob a graça de Deus. Isso significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado, pois nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina. É claro que não. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte ou então a obediência que leva à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o seu Senhor, e você será escravo dele. Mas, graças a Deus, que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. E agora estão livres do velho Senhor, o pecado, e tornarão-se escravos do novo Senhor, a justiça.
Falo dessa maneira, utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é fácil de compreender, tal como vocês costumavam ser escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar pela justiça que leva à santidade. Naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. E qual foi o resultado? Evidentemente não foi nada bom, visto que agora vocês se envergonham até mesmo em pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois o fim delas é a morte. Agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a vocês, está a santidade cujo fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 6. Tá vendo? A pessoa que fala que é salva pela graça de Deus e vive continuando, que vive praticando as coisas ruins, as coisas que desagradam a Deus, está muito enganado. Que a pessoa que é salva pela graça de Deus, ela passa a praticar as boas obras. Agora vamos passar para em 1 João, capítulo 2, do verso 28 até o capítulo 3, tá bom? Vamos lá, 1 João. Aqui, capítulo 2, verso 28. E vamos ver aqui o que vai falar. Vou colocar o narrador de voz. Vamos ver na versão Nova Bíblia Viva Português. 1 João capítulo 2, do verso 28 até o capítulo 3. E agora, meus filhinhos, permaneçam em comunhão com Cristo, a fim de que, quando Ele vier, vocês tenham a certeza de que tudo vai bem, e não tenham de que se envergonhar na vinda dele, visto que sabemos que Deus é sempre justo e só faz o bem. Podemos corretamente supor que todos aqueles que fazem o bem são seus filhos. Vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus, e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando Ele vier seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Mas aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também, mas aqueles que continuam pecando devem entender isto: eles pecam porque realmente nunca o viram nem o conheceram. Meus filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês acerca disto. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos, assim como ele é justo. Mas, se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina, ela nasceu de Deus. Assim, agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo e não ama a seu irmão mostra que não é filho de Deus. Porque a mensagem enviada a nós desde o princípio é que devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que ele o matou? Porque Caim estava praticando o mal e sabia que o seu irmão praticava o bem. Portanto, não se admirem, queridos amigos, se o mundo odiar vocês.
Se amarmos os outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida. Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros permanece na morte. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. Portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Mas, se alguém que se considera seguidor de Cristo possuir o suficiente para viver bem e, vendo um irmão em necessidade, não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas, vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então saberemos com toda a certeza pelas nossas ações que estamos do lado de Deus, e a nossa consciência estará limpa. Mas, se a nossa consciência estiver pesada e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe tudo quanto fazemos. No entanto, meus queridos amigos, se a nossa consciência estiver limpa, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança, e receber tudo o que pedirmos, porque estamos obedecendo a Ele e fazendo as coisas que lhe agradam. E é isto o que Deus diz que nós devemos fazer: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou fazer. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos, esses estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos que isto é verdade porque o Espírito Santo, que Ele nos deu, confirma isso. Curem os leprosos e os outros doentes. Bom, agora eu vou fazer a pesquisa aqui da graça. Agora sim, vou fazer a pesquisa da graça na Bíblia, tá bom? Graça. Graça. Bom, primeiro vou pegar a versão fácil de ler. Aqui, versão fácil de ler. Selecionar o Novo Testamento. E colocar tradicional. Pronto, está carregado. Muito bem. Todas as palavras graça que aparecem no Novo Testamento estão todos aqui. Todos os versículos que falam em graça estão aqui no Novo Testamento. Então eu vou colocar o narrador de voz para falar, tá bom? Curem os leprosos e os outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam este poder de graça, portanto façam tudo isso de graça. O menino crescia e ficava cada vez mais forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. A palavra estava cheia de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, glória que pertence somente ao único Filho do Pai. Ele estava cheio de graça e verdade e todos nós temos recebido dele bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ao chegar a Antioquia, Barnabé ficou muito contente quando viu a graça de Deus e encorajou todos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Eles se mantiveram lá por muito tempo e falaram, sem medo nenhum, em nome do Senhor. E o Senhor, confirmando a mensagem da sua graça, permitia que muitos sinais milagrosos e coisas maravilhosas fossem feitas pelas mãos deles. Nós acreditamos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente como eles são. Apolo, então, quis ir para a região da Acaia. Os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos de lá pedindo que o recebessem bem quando ele chegasse. Ele foi uma grande ajuda para aqueles que, pela graça, tinham acreditado, porém, não dou valor à minha própria vida a fim de poder terminar a corrida e a missão que recebi do Senhor Jesus para testemunhar a respeito das boas novas da graça de Deus. Agora, portanto, eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, pois ela é capaz de fortalecê-los e de lhes dar a herança entre todo o povo santo de Deus. Escrevo para todos vocês que estão em Roma, amados de Deus e chamados para ser o seu povo.
Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Mas elas são declaradas justas de um modo gratuito, pela graça de Deus. Isto acontece porque, por meio de Jesus Cristo, elas são libertadas do pecado. Através dele, pela fé, também podemos entrar na graça de Deus, na qual agora nos encontramos. Portanto, nos alegramos por causa da esperança que temos de participar da glória de Deus. O pecado não se compara com a oferta gratuita de Deus. Pelo pecado de um homem, muitas pessoas morreram. Pela graça de um homem, Jesus Cristo, muitas pessoas receberam, em abundância, a graça de Deus e a sua salvação. Pois, se a morte reinou pelo pecado de um homem, muito mais reinarão e viverão aqueles que recebem a graça abundante de Deus e a oferta gratuita de salvação, por meio de Jesus Cristo. A lei veio para aumentar o pecado. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou ainda mais. Portanto, assim como o pecado reinou por meio da morte, também a graça reina para nos dar a vida eterna por meio da justiça por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos então? Vamos continuar a pecar para que a graça de Deus aumente ainda mais. O pecado não será senhor de vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então o que devemos fazer? Devemos pecar porque vivemos debaixo da graça de Deus e não da lei. De maneira nenhuma. Do mesmo modo, também agora há algumas pessoas que Deus escolheu por causa da sua graça. E se Deus as escolheu por causa da sua graça, então não foi por causa de alguma coisa que elas tenham feito. Mas, se elas tivessem sido escolhidas por causa daquilo que fizeram, então não se poderia falar que se trata da graça de Deus. Deus, que traz a paz, brevemente vencerá a Satanás e lhes dará poder sobre ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Agradeço sempre ao meu Deus por causa da graça que Ele mostrou ter para com vocês em Cristo Jesus. Então qual é a minha recompensa? Esta é a minha recompensa, quando anuncio as boas novas, posso fazê-lo de graça. Desse modo não faço uso daquilo a que tenho direito, de ser pago pelo meu trabalho de anunciar as boas novas. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que Ele me deu, não foi desperdiçada. Ao contrário, trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Embora não tenha sido eu mesmo quem trabalhou, mas a graça de Deus que estava comigo. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Que Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Nisto sentimos orgulho, e com todo o meu coração lhes digo que é verdade, em todas as coisas que fizemos no mundo, fizemos tudo com um coração realmente sincero que nos é dado por Deus, especialmente naquilo que fizemos entre vocês. Fizemos tudo pela graça de Deus e não com a sabedoria que o mundo tem. Nós trabalhamos juntos com Deus e, por isso, pedimos, não deixem que a graça que vocês receberam de Deus fique sem valor. Agora, irmãos, queremos que vocês saibam da graça que o Senhor tem dado para as igrejas da região da Macedônia. Pois vocês conhecem a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou. Ele era rico, mas por causa de vocês se tornou pobre para que, pela pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Mas ele me disse, a minha graça é o suficiente para você, porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, de boa vontade mais me orgulharei nas fraquezas, para que o poder de Cristo permaneça em mim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, e estarem aceitando uma versão diferente das boas novas. Porém Deus já tinha um plano especial para a minha vida antes mesmo de eu nascer. Ele me escolheu pela sua graça. Isso foi do seu agrado.
Eu não rejeito esta graça de Deus, pois, se pudéssemos ser declarados justos diante de Deus por meio da lei, então Cristo não precisaria ter morrido. Vocês que estão procurando ser declarados justos através da lei estão desligados de Cristo, vocês se separaram da graça de Deus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Deus fez isso para trazer glória a si mesmo por causa da sua maravilhosa graça, e Ele nos deu gratuitamente essa graça no seu amado Filho. Em Cristo nós somos libertados pelo seu sangue e, pela sua rica graça, somos perdoados de nossos pecados. Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós na forma de todo tipo de sabedoria e entendimento. Por isso, mesmo quando estávamos espiritualmente mortos nos nossos pecados, Ele nos deu uma vida nova juntamente com Cristo. Vocês foram salvos pela graça de Deus. Deus fez isso para que pudesse mostrar a incomparável riqueza da sua graça para as gerações futuras. Esta graça é demonstrada pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Vocês não salvarão a si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente. Eu me tornei um servo, encarregado de anunciar as boas novas, devido ao dom da graça de Deus. E essa graça me foi dada pela ação do seu poder. Nem deveria haver conversação indecente, palavras tolas, ou piadas sujas, pois essas coisas não se encaixam com o comportamento que vocês devem ter. Ao contrário, deve haver ações de graça entre vocês. Que a graça de Deus esteja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com um amor eterno. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Não vivam ansiosos por causa de nada. Ao contrário, orem a Deus, em qualquer circunstância e peçam a Ele o que vocês precisam. E façam isso sempre com ações de graça. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Para o povo santo de Deus em Colossos, que são nossos fiéis irmãos em Cristo. Que Deus nosso Pai lhes dê graça e paz. Vocês têm essa fé e esse amor por causa da esperança de receber todas as coisas que estão reservadas para vocês no céu. Vocês ouviram falar a respeito dessa esperança pela primeira vez por meio da mensagem verdadeira que chegou até vocês, isto é, as boas novas. Essas boas novas estão dando frutos e se espalhando por todas as partes do mundo. O mesmo tem acontecido entre vocês desde o dia em que ouviram falar a respeito da graça de Deus e a compreenderam como, de fato, ela é. Vocês aprenderam da graça de Deus por meio de Epáfras, nosso querido companheiro e fiel servo de Cristo, que está trabalhando em nosso lugar. Dediquem-se à oração. Estejam sempre alerta ao orarem, com ações de graça. Eu, Paulo, também lhes mando lembranças e escrevo isto com minha própria mão. Lembrem-se de que estou preso. Que a graça de Deus esteja com vocês. De Paulo, Silas e Timóteo para a igreja em Tessalônica, que pertence a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Que a graça e paz de Deus estejam com vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado por vocês e vocês por Ele, de acordo com a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus nos amou e, pela sua graça, nos deu consolo eterno e firme esperança. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, confortem os seus corações e lhes deem forças em tudo de bom que vocês façam ou digam. Também nunca comemos comida de graça, às custas dos outros. Pelo contrário, trabalhamos duramente até ficarmos cansados, trabalhamos de dia e de noite, a fim de não sermos um peso a nenhum de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé.
Que Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. A graça de nosso Senhor foi muito grande para comigo e, com esta graça, vieram a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas, orações, pedidos e ações de graça a favor de todas as pessoas. Algumas pessoas têm seguido esse conhecimento e se desviado da fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. A Timóteo, meu querido filho. Que Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Ele nos salvou e nos chamou para vivermos uma vida dedicada a Ele. Não foi por causa das nossas obras que Ele nos chamou, mas sim pela Sua própria vontade e pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos começarem. Porém, somente agora é que nos foi revelada esta graça com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele destruiu a morte e, por meio das boas novas, trouxe à luz a vida e a imortalidade. Quanto a você, Timóteo, meu filho, fortifique-se por meio da graça que temos em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja com você. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, fé da qual ambos participamos. Que Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Pois, a graça de Deus que traz a salvação foi revelada a todas as pessoas. E esta graça nos ensina que devemos renunciar a todas as coisas que desagradam a Deus e aos desejos do mundo, e que devemos viver neste mundo de maneira prudente, justa e com devoção a Deus. Para que, uma vez declarados justos pela graça de Deus, nós nos tornemos seus herdeiros, de acordo com a nossa esperança de vida eterna. Todos os que estão aqui comigo lhe mandam lembranças. Cumprimente aqueles que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com vocês todos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nós, porém, vemos a Jesus, o qual foi, por algum tempo, colocado numa posição inferior à dos anjos. Nós o vemos coroado de glória e honra por causa do seu sofrimento e de sua morte. Foi pela graça de Deus que ele morreu por todas as pessoas. Por isso devemos nos aproximar com confiança do trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar na hora em que precisarmos. O que acontecerá, então, com aqueles que desprezam o Filho de Deus, que desrespeitam o sangue da nova aliança, com o qual eles mesmos foram purificados, ou ainda que insultam o Espírito que nos mostra a graça de Deus? Vocês não acham que eles merecem um castigo muito mais severo? Tenham cuidado para que ninguém falhe em alcançar a graça de Deus. Tenham cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce, causa danos, e prejudica a muitos. Não se deixem envolver por todos os tipos de ensinos estranhos. O que vale são os corações de vocês estarem fortalecidos pela graça de Deus, e não pela obediência a regras a respeito de alimentos. Obedecer a essas regras não lhes traz nenhum benefício. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Mas a graça que Deus nos dá é mais forte, pois, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Deus Pai os escolheu para que, pelo seu Espírito, vocês sejam o seu povo santo. Este era o seu eterno plano. Vocês foram escolhidos para serem obedientes e purificados por meio do sangue de Jesus Cristo. Tá vendo? Que a graça e a paz de Deus sejam cada vez maiores em vocês. Os profetas falaram a respeito da graça que ia ser revelada a vocês. Eles perguntaram e investigaram com muito cuidado sobre esta salvação. Eu? Peço também aos mais jovens que sejam submissos aos presbíteros e que todos tratem uns aos outros com humildade, pois, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Eu lhes escrevi esta pequena carta com a ajuda de Silas, que é para mim um irmão fiel.
Eu escrevi para encorajá-los e para testificar que esta é a genuína graça de Deus. Permaneçam firmes nela. Que a graça e a paz estejam com vocês e que elas aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus. Porém, cresçam na graça e no conhecimento que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como em toda a eternidade. A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco enquanto vivermos de acordo com a verdade e com amor. Digo isto pois alguns homens, dos quais as Escrituras predisseram a condenação há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês. Viu? Eles são homens que não respeitam a Deus. Eles transformam a graça de Deus em desculpa para fazerem coisas imorais e negam ao nosso único soberano e Salvador, Tá vendo? Jesus Cristo. De João, para as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte daquele que é, que era e que virá, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e ele ainda me disse, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos os que têm sede eu darei de beber, de graça, da fonte da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, venha. E aquele que ouvir isto diga, venha. Que aquele que tiver sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Porque a mensagem enviada. Tá vendo? As pessoas que dizem que é salvo pela graça, viram? Em Romanos capítulo 6 está falando, que diremos então? Vamos continuar a pecar para que a graça de Deus aumenta ainda mais? De maneira nenhuma. Está falando, de maneira nenhuma, não pode continuar pecando. Ok? É isso que eu deixei esse vídeo aqui para explicar o que é a graça. A graça é um presente de Deus. Presente de Deus. Deus escolhe a pessoa e faz com que essa pessoa se torne justa. Mas se a pessoa fala que é salva pela graça de Deus e essa pessoa não é justa, ela está mentindo. Ela não foi salva pela graça de Deus. Ok? Um abraço a todos.